Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados aprovam regime de urgência para a reforma trabalhista. Também foi aprovado o texto base da recuperação de estados endividados. Relator da reforma da Previdência apresenta o relatório final, que traz concessões do governo em relação à proposta original. E você vai ver também. Protesto de policiais contra as reformas termina em quebra-quebra e confronto. Está pronta para ser votada no plenário da Câmara uma proposta que regulamenta a atuação dos lobistas. A Comissão de Cultura aprova o nome do ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, para o livro dos Heróis da Pátria. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, entregou o esperado relatório final. O documento, que traz algumas concessões do governo, deve ser discutido na próxima reunião da comissão especial. As mudanças afetam praticamente todos os trabalhadores, incluindo grupos de profissionais específicos, como policiais e servidores públicos. Entre os anúncios do relator sobre a reforma, também está a proposta de se criar uma lei de responsabilidade da Previdência Social. O repórter Tiago Ramos acompanhou toda a movimentação da semana. Logo no começo da reunião, uma surpresa, um acordo proposto pela oposição. Se o relator e a presidência assumiu o compromisso de que é feita a leitura hoje, é feita a discussão semana que vem e é votado na outra semana, nós não entramos em uma obstrução aqui hoje. O governo topou. Pode até parecer que essa é só uma questão de processo legislativo, mas não é não. A oposição sugeriu esse acordo de olho em duas datas, 28 de abril, quando está previsto um dia de paralisação nacional, e 1º de maio, Dia do Trabalhador. A expectativa desses deputados é que, com gente na rua, aumente a pressão contrária à reforma da Previdência. O governo, por outro lado, aceitou esse acordo porque sabe que a tramitação da reforma da Previdência vai ser um pouco mais tranquila na comissão especial. Nós decidimos por este aparente adiamento, mas que vai garantir uma normalidade e um andamento sereno dos trabalhos. O governo não tem medo de discutir a matéria, a base não tem medo de discutir a matéria. O relatório tem 191 páginas. Ali estão mudanças que vão mexer com a vida de muita gente. Nós separamos alguns pontos. Haverá uma regra de transição. Todos os trabalhadores pagam um pedágio de 30% e desde o início haverá uma idade mínima. Ela começa em 53 para as mulheres e 55 para os homens. Esse número aumenta 1 a cada 2 anos. Quando então chegaremos na regra geral, a idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com 25 anos de contribuição. Eu considero que 62 anos para as mulheres é muito alto ainda e 65 anos para os homens é inaceitável. É inaceitável que ainda nos dias de hoje existam pessoas que queiram se aposentar como mulher com menos de 53 anos de idade, quando a expectativa de sobrevida é 84 anos, e homens que queiram se aposentar em condições normais com menos de 55 anos. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Mas haverá exceções. É o caso dos policiais. Eles vão poder se aposentar antes, aos 55 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. A mudança veio logo depois de a Câmara ter sido invadida por policiais. O relator garante, a mudança não foi resultado daquilo. Quero registrar que nós não tivemos sequer contato com essas pessoas que fizeram ontem a depredação de parte do Congresso Nacional. Não nos sentamos com essas pessoas e nem nos sentaremos. Outra categoria que fica fora das regras gerais é a de professor. Para eles, a idade mínima vai ficar em 60 anos, também para homens e para mulheres. A terceira categoria é dos trabalhadores rurais. A idade de aposentadoria deles será de 60 anos. A delas será de 57. Cada uma dessas exceções vai ter uma regra de transição bem específica, mas o caso dos trabalhadores rurais merece um pouco mais da nossa atenção. Primeiro, porque eles vão contribuir por menos tempo. E segundo, porque o formato da contribuição deles vai mudar. Eles vão ter que pagar mensalmente uma porcentagem do salário mínimo, um valor que o relator garante vai ser bem baixo. Detalhe, só vai ter acesso à redução da idade quem comprovar que de fato trabalhou no campo nos 3 anos anteriores ao pedido da aposentadoria. Fórmula de cálculo do benefício.
Antes, a conta era 51% da média salarial, mais 1% ao ano de contribuição. Sai essa proposta e entra uma escala. Quanto mais tempo o trabalhador ficar no mercado, mais aumenta o benefício dele. A partir dos 35 anos de contribuição, cada ano trabalhado valerá 2,5 pontos percentuais na aposentadoria. O objetivo é estimular as pessoas a trabalhar por mais tempo. Ou seja, quem quiser se aposentar na integralidade da média, terá que ter 65 anos e 40 anos de contribuição, o que é uma coisa muito razoável. Eu entendo que foi uma solução muito boa, adotada pelo relator, dentre as alternativas que ele tinha para, digamos, retirar da proposta essa questão dos 49 anos. Benefício de prestação continuada. A idade vai aumentar. Nós, entretanto, estamos modificando, através da PEC, a idade mínima de aposentadoria para quem paga. Então, quem paga está saindo de 60 para 65. E nós consideramos que é injusto você colocar quem paga e quem não paga com a mesma idade. Até porque isso poderia motivar que as pessoas não paguem. Então, nós estamos mantendo o BPC em relação ao deficiente para qualquer idade e, em relação ao idoso, estamos aumentando a idade para acesso ao BPC para 68 anos. Pensão, piso será o salário mínimo. O cônjuge remanescente que tem direito à pensão, ele terá direito a 60% do valor da aposentadoria do seu cônjuge que morreu, mais 10% a mais por cada dependente que essa pessoa tiver. Mas essa conta, como foi apresentada, ela possibilitava que o pagamento da pensão fosse em valor inferior ao do salário mínimo. E isso realmente seria uma injustiça. Então, foi um dos pontos que foi consertado, vamos dizer assim, que foi remodelado no nosso substitutivo, dizendo que esse cálculo permanece, porém resguardado um piso mínimo equivalente ao valor do salário mínimo. Previdência complementar para servidores, privado só com licitação. O que nós mudamos na PEC é que, caso o ente federativo, seja Estado ou município, faça essa opção, terá que fazer uma licitação para escolher quem será a entidade que vai fazer o serviço de previdência. A reforma da Previdência abre um prazo para que os estados aprovem suas próprias regras de aposentadoria. Se isso não for feito em 180 dias, valerá o que for aprovado aqui em Brasília. Mas e se um estado aprovar uma lei completamente real? Bom, foi pensando nisso que o relator já avisou que a reforma da Previdência vai determinar que o Congresso aprove uma outra lei, a Lei de Responsabilidade da Previdência Social. Essa lei vai criar instrumentos de acompanhamento da Previdência e pode, por fim, um dilema muito debatido na comissão. O déficit existe ou não? Isso porque a lei vai determinar exatamente o que entra nessa conta. E mais, quem descumprir as regras dessa lei poderá ser punido. Estamos delegando para o Estado fazer a mudança, mas obviamente que o Estado não pode propor uma mudança que seja totalmente fora de uma conformidade científica do cálculo atuarial e o governo federal continuar a ter com esse Estado uma relação de parceria, porque esse Estado, de fato, está querendo quebrar um regramento de austeridade que está sendo colocado no governo federal. Se o Estado disser, não, mas nós queremos fazer mesmo assim, vamos fazer, tudo bem, mas você também não vai celebrar convênios com o governo federal. As mudanças estão na rua. Agora é uma questão de saber se elas vão ser o suficiente para convencer os deputados a aprovar a reforma. O relatório, mesmo com algumas mudanças, na minha opinião, mais periféricas do relatório, ele mantém na essência algumas questões muito graves. O primeiro delas é exclusão. Ao manter 25 anos de carência para a aposentadoria, no regime geral de previdência, ele exclui 80% dos segurados urbanos. Para o deputado Arthur Oliveira Maia, a reforma vai ser aprovada sim. Aqui nós teremos uma aprovação muito favorável para o governo, muito ampla. Eu acho que teremos aqui uma grande vitória. Isto é algo, dependendo do prazo, que varia aí entre 70% e 80%
da reforma originalmente proposta. Os sindicalistas que protestavam contra a reforma da Previdência e tentaram invadir o Congresso Nacional são ligados à União dos Policiais do Brasil. Por sorte, ninguém ficou ferido durante o quebra-quebra. Sem saber que a entrega do relatório da reforma da Previdência tinha sido adiada, manifestantes acabaram provocando quebra-quebra numa das entradas principais do Congresso e entraram em confronto com a Polícia Legislativa. Sindicatos de policiais de vários estados participaram da manifestação. Funcionários e jornalistas ficaram acuados. Houve corre-corre e algumas pessoas passaram mal. Depois do quebra-quebra, manifestantes continuavam exaltados. Depois de contidos, os manifestantes continuaram cercando o prédio do Congresso. O representante dos policiais tentou explicar a confusão. Ao se deslocarem ali para a entrada da chapelaria, os colegas da Polícia Legislativa fizeram aquela montagem padrão que é de segurança e isso foi entendido por alguns como uma proposta de enfrentamento. E aí logo depois veio o gás de pimenta, veio o lançamento de gás e aí os policiais que estavam do lado de cá, foi um pequeno grupo, se arvorou, né, se revoltou com aquele tipo de atitude e partiu para o confronto. Para a oposição, a culpa foi do governo. Quer fazer reformas na lei ou na marra. Não é assim. O Brasil não suportará essas reformas, porque elas têm um único objetivo, retirar direito. É claro, o trabalhador vem para cá, seja ele da polícia ou não, está tendo seu direito suprimido, vai fazer o quê? Vai lutar. E aí entra no conflito. Não tem sinal nenhum a não ser da baderna, de pessoas que vêm aqui na casa do povo, quebram vidraças, destrói o patrimônio público e fazem essa baderna toda. É lamentável. Acho que o protesto é legítimo, é democrático, mas não dessa forma. O presidente Rodrigo Maia condenou a violência. Eu acho que eles prejudicaram a imagem que a polícia tem hoje, a Polícia Civil, parece que a Polícia Civil tem hoje perante a sociedade. O papel da Polícia Civil é estar junto com a Polícia Militar nos estados, defendendo, né, a segurança das famílias brasileiras. Não é estar aqui quebrando o patrimônio público. O Dia do Índio, 19 de abril, foi lembrado em uma sessão solene no plenário da Câmara. A homenagem se estendeu também à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que completa 50 anos. A Fundação Nacional do Índio foi lembrada em sessão solene no plenário da Câmara. A FUNAI sofreu um corte de 53,6 milhões no orçamento de 2016, em relação a 2015. E mais, um corte de 18,9 milhões em 2017. Fortalecer a instituição e fazer com que a nossa voz seja ouvida no Parlamento brasileiro é o que precisamos para que a FUNAI continue defendendo os direitos dos nossos povos. Esta casa tem uma importância fundamental para poder preservar direitos originários das populações indígenas do Brasil. Se há um problema de demarcação de terra indígena, e eu disse isso numa audiência pública, nós deveríamos estar discutindo demarcação de terra dos brancos, porque os índios estavam aqui muito antes de que nós chegássemos aqui. Você vai ver daqui a pouco, aqui na revista da Câmara. Plenário aprova regime de urgência para a reforma trabalhista e recuperação de estados endividados. Está pronta para ser votada no plenário da Câmara uma proposta que regulamenta a atuação dos lobistas. É só um instante. Na semana que passou, o plenário da Câmara aprovou uma proposta que prevê regime de urgência à tramitação da reforma trabalhista. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia, o prazo para emendas ao texto da reforma ficará aberto até a tarde desta segunda-feira. A votação na comissão especial, segundo ele, deve ocorrer na terça e a votação em plenário terá início na quarta-feira. Também foi aprovado o projeto que trata da recuperação dos estados endividados.
Em pauta, pedidos dos partidos para mudar a proposta que alivia as contas dos estados superendividados. O texto principal foi aprovado na terça-feira e permite que fiquem 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal, mas 3 anos com parcelas reduzidas, desde que cumpram exigências como privatização, congelamento de salários e aumento da contribuição previdenciária dos servidores. E nos destaques, os partidos atacam principalmente essas contrapartidas. Não é um socorro imediato a estados em crise fiscal profunda. Por outro lado, é um prêmio, é um estímulo para o ajuste fiscal. O que querem aqueles que propõem esses destaques? Um contrassenso total. Todos nós somos a favor do socorro dos estados, mas não podemos concordar que embutido nesse socorro esteja de maneira absurda uma chantagem. Dos 12 pedidos de mudanças, apenas 2 foram votados e rejeitados. Cada votação durou cerca de 2 horas. A base aliada ao governo queria ter certeza que as exigências aos estados não seriam derrubadas, como aconteceu na tentativa anterior de aprovar esse assunto no ano passado. Não é uma renegociação, precisa ficar claro isso. Nós estamos discutindo aqui um processo de suspensão do pagamento por 3 anos. 3 anos, que custará caro para os servidores. É injusto, na melhor das palavras, se os estados que hoje se encontram na situação que se encontram possam receber recursos e transferências da União sem qualquer contrapartida. Mas foi o pedido para que a proposta da reforma trabalhista tramite mais rápido que gerou a maior polêmica no plenário nesta quarta-feira. O mesmo requerimento já havia sido derrotado na terça. O governo tem que reconhecer que ele perdeu ontem. E o governo tem que arrumar votos se quer aprovar essa antirreforma. Tem que ir lá na comissão, aprovar na comissão e depois vir aqui para o plenário. Eu tive uma reunião hoje pela manhã com a oposição. Eu vou falar a verdade dos fatos. E propus votar essa matéria no dia 3 de maio, no plenário. E o PT não quis votar essa matéria no dia 3 de maio. Então não deu acordo por esse motivo. Mesmo com os protestos, a votação foi adiante. Nós estamos promovendo hoje a modernização da legislação trabalhista. Defender uma lei de 1943, como se ela fosse uma vaca sagrada, que não pudesse sofrer modificações, é, sinceramente, ser presa do corporativismo. Todas as entidades da área jurídica, não só do trabalho, mas juízes e o Ministério Público, contrariamente a esse projeto. É por isso que todas as centrais sindicais, indistintamente da sua aproximação política, todas se manifestam contra esse projeto. Eu quero aqui reafirmar e mais uma vez desafiar um deputado para que ele aponte nesse texto onde está sendo suprimido o direito. Retira sim, senhor presidente, direito do trabalhador. Essa reforma, ela rasga sim o direito do trabalhador. A aceleração da reforma trabalhista foi aprovada por 287 votos, 30 a mais do que o necessário. Com isso, deputados têm até segunda-feira para propor mudanças no texto que será colocado em votação. Já são mais de 200 sugestões até o momento. O projeto deve ser votado na comissão especial na terça e na quarta no plenário. Um dos principais pontos da proposta é a autorização para que acordos coletivos entre patrões e empregados valham mais que a CLT, a consolidação das leis do trabalho. E enquanto corre o prazo para a apresentação de emendas ao relatório da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, outras 2 comissões promoveram uma audiência pública para discutir as mudanças. Delegações de sindicalistas lotaram a sala para o debate convocado pelas comissões de Legislação Participativa e de Trabalho e Administração Pública. Representantes da Justiça criticaram o substitutivo ao projeto da reforma trabalhista. Eles pediram mais tempo para discutir pontos novos introduzidos pelo relator. Na verdade, o relatório está invertendo a ordem e saindo do princípio da proteção do trabalho e do trabalhador para proteger o empregador. Se é para modificar, vamos dialogar, vamos discutir, vamos seguir aqui na comissão. O Ministério Público do Trabalho apresentou uma nota técnica analisando diversos pontos do relatório. Entre eles, o trabalho intermitente.
O trabalhador vai ficar sem previsibilidade nenhuma de quantas horas irá trabalhar, embora à disposição do empregador durante todo o tempo, sem nenhuma previsibilidade de quanto irá ganhar, e o projeto ainda prevê a possibilidade de, se ele for convocado e não comparecer, ter que pagar uma multa de 50% do que receberia se lá estivesse. Ou seja, ao final do mês, ele pode não só não ter o que receber, como ainda ter que pagar. Ao meu ver, isso é uma verdadeira institucionalização de uma forma moderna de escravidão. Um dos sindicalistas resumiu: não existe flexibilização, existe abrir mão dos direitos até de entrar na justiça em favor dos patrões. Os deputados que participaram da audiência também criticaram o substitutivo. Hoje nós sabemos que a espinha dorsal dessa reforma é justamente fazer prevalecer o acordado sobre o legislado, e isso traz uma insegurança jurídica muito grande para o trabalhador, que na hora do acordo, da negociação, é a parte mais fraca. O relator reafirmou que o parecer é resultado de uma ampla discussão e respondeu às críticas. Você tem mais gente sem carteira assinada do Brasil do que gente com carteira assinada. E por quê? A questão econômica é, a questão estrutural é, mas também porque a legislação não está no espírito do tempo. Toda mudança gera desconforto, desconfiança. Eu tenho escutado aqui um discurso de que há precarização do trabalho. Eu estou dizendo que é o contrário, que nós estamos pegando o trabalhador que está precarizado e à margem da lei e permitindo que eles entrem no marco regulatório. O que se quer com a lei é privilegiar acordos e soluções extrajudiciais, como é em qualquer lugar do mundo. A Comissão Especial da Reforma Política vai fatiar a votação das propostas de mudanças eleitorais em 3 relatórios parciais. Na semana que passou, os deputados debateram o primeiro deles, que trata do rito de tramitação das propostas de iniciativa popular e da lei sobre o marco legal da democracia direta. Também será analisada uma proposta de emenda à Constituição que prevê a adoção de listas fechadas por 2 eleições e depois o sistema distrital misto. Segundo o relator na comissão, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, alguns pontos da reforma política devem ser votados no plenário da Câmara em julho. Para valer nas eleições de 2018, as mudanças precisam ser aprovadas na Câmara e também no Senado até o início de outubro. Está pronta para ser votada no plenário da Câmara uma proposta para regulamentar o lobby. O Brasil pode seguir o exemplo de outros países e dar mais transparência à atividade de grupos de interesse que atuam principalmente aqui, no Congresso Nacional. Lobby e lobista, uma atividade cercada de algum mistério, de conversa ao pé do ouvido, coisa de grandes empresas com interesses escusos. Nada disso. Quem corrige é a deputada Cristiane Brasil, com um exemplo. Vai passar aqui na Câmara um projeto que acaba com o financiamento para as mulheres de câncer de mama. Elas não podem me apresentar uma emenda? Eu não posso apresentar essa emenda em nome delas? Agora, se for do interesse da imprensa, por exemplo, amanhã sai no jornal: Cristiane é comprada para botar uma emenda que a Associação de Mulheres de Câncer de Mama sugeriu. Quer dizer, está errado. A deputada Cristiane Brasil é a relatora do projeto que pretende regulamentar a atividade de lobby. Sai de cena o lobista, entra em cena o agente de relações institucionais. Na prática, isso faz alguma diferença sim. Por exemplo, quem quiser atuar nessa área vai precisar inscrever seu nome num registro público. As reuniões das quais esse profissional vir a participar também vão ter que ser registradas numa agenda pública. E, periodicamente, as atividades financeiras desse profissional terão de ser auditadas. A associação do setor apoia a regulamentação. Nós somos profissionais que zelamos pelas técnicas, zelamos pela legalidade, zelamos pelos estudos que nós apresentamos. Então, eu tenho certeza que uma lei ela pode efetivamente trazer benefício para a sociedade. A proposta já passou por 2 mudanças. A primeira delas é que as novas regras não vão valer para os tribunais, só para o Executivo e para o Legislativo. A outra é que saiu o modelo utilizado nos Estados Unidos e entrou o modelo europeu. Na verdade, não cria 1000 formulários que o cara tem que preencher e prestação de conta de tudo que foi feito mês a mês e publicação dos balanços que ele tem na empresa ou como pessoa física a cada não sei quantos meses, não.
o agente de relações governamentais, ele vai ter que prestar contas sim, mas uma vez só, para um órgão só, que claro, vai ficar à disposição da população. E a Comissão de Cultura aprovou um projeto que inscreve o nome do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, no livro dos Heróis da Pátria. Ulisses Guimarães se elegeu pela primeira vez em 1947 como deputado estadual em São Paulo. Depois foi deputado federal por 11 mandatos consecutivos pelo PSD, MDB e PMDB. Foi presidente da Câmara de 1956 a 1958, no governo Juscelino Kubitschek, e mais 2 vezes depois da redemocratização, de 85 a 88. O plenário da Casa leva o nome dele. Na década de 70, na presidência do MDB, Ulisses comandou a oposição política ao regime militar, iniciado em 64. Foi um dos líderes da campanha pela anistia aos caçados, presos e exilados políticos no fim dos anos 70 e do movimento Diretas Já, no início da década seguinte. Em seguida, foi um dos líderes da frente que elegeu Tancredo Neves no colégio eleitoral como primeiro presidente civil depois de 64. Foi o presidente da Assembleia Nacional que elaborou a Constituição de 88. O documento criou as bases para a instituição de um amplo programa de direitos sociais. Ulisses morreu em um acidente aéreo de helicóptero no litoral de Angra dos Reis em 1992. Para homenagear sua memória, a Comissão de Cultura da Câmara aprovou um projeto de lei do governo que inclui Ulisses Guimarães no livro dos Heróis da Pátria. Nessa obra, exposta no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília, são gravados em páginas de metal os nomes de figuras históricas como Tiradentes. Liderou uma oposição e conseguiu chegar à construção da atual Constituição brasileira. Então, é um personagem fascinante que merece ser falado e homenageado. Ele foi aquele elemento que deu a diretriz e a orientação e evitou um retrocesso, inclusive. Falo em retrocesso, quer dizer, um retorno a um regime militar. Eu penso que ter essa memória para o povo é uma forma de prestar uma grande homenagem. O projeto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser enviado ao Senado. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!